eu não quero transformar isso num podcast, mas a experiência dentro de uma faculdade de Direito, ela é uma experiência muito dura na entrada, né? É muito difícil de você ingressar numa boa faculdade de Direito. E boa faculdade de Direito, eu vou citar aqui, tá? A Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, a PUC de São Paulo e a Universidade Mackenzie, tá? Isso aqui em São Paulo. Algumas federais espalhadas pelo Brasil, a UERJ é uma boa faculdade, Federal do Rio Grande do Sul é uma boa faculdade, Federal de Minas é uma boa faculdade, e assim por diante. Você tem essas faculdades, são poucas. A quantidade de faculdades de quinta categoria que você tem é gigantesca. É 95% das faculdades de Direito, que não te oferecem nenhum tipo de dificuldade no ingresso. Uma vez lá dentro, e aí não interessa se você está no Largo de São Francisco ou se você está na Unisquina. O nível do ensino é praticamente o mesmo, não tem diferença. A diferença é que você tem uma dificuldade para entrar no Largo de São Francisco, portanto essa dificuldade vai filtrar um pouquinho o nível dos alunos. Então o que diferencia o Largo de São Francisco das demais é o nível dos alunos. Tá? E aí o que acontece quando você tem esse desnível, né? Você tem uns alunos um pouquinho mais espertos no Largo de São Francisco, na PUC, no Mackenzie, e aí um bando de retardado nas outras faculdades, com raríssimas exceções, né? Assim, você pega uma sala de aula de uma Unisquina, você tem um ou dois que são realmente espertos, o resto é tudo um bando de retardado. No Largo de São Francisco é meio a meio, tá? Você tem metade ali é inteligente, metade é retardado. Por que eu estou falando isso? Porque ao longo dos 5 anos, o que é que você faz? Você se relaciona sexualmente com as outras pessoas, você se entorpece, você bebe, você zoa pra caramba, se diverte muito, estuda muito pouco, termina a sua faculdade de Direito num nível intelectual sofrível. Assim, os mais inteligentinhos conseguem fazer um cursinho para poder prestar a prova da OAB e recuperar o tempo perdido e aí poder passar. O pessoal está falando, essa é de esquerda, a outra não sei o que, tal faculdade. Todas são. Todas tá são. Dominado. Eu não estou dominado. Exato, eu não estou dizendo para vocês que uma é melhor por ser de direito, outras todas são. O Largo de São Francisco é um pouquinho melhor porque ele tem tradição, só isso. E tem alunos um pouquinho mais preparados, porque, enfim, é uma faculdade muito disputada para você poder entrar. Né? E aí, com base nisso, o que acontece? Ao longo desse tempo, todo mundo passa por uma lavagem cerebral, termina a faculdade, vai lá, faz um cursinho, presta o OAB, e a pessoa vai aprender o ofício dela no respectivo escritório. Esses caras que prestam concurso e passa direto, o cara vai aprender a ser juiz sendo juiz. Ele não é treinado para ser juiz. Ele vai lá e, enfim, começa a fazer sentença, pegando o modelo do colega, pega o outro modelo, faz copy and paste, vai fazendo, e é assim, essa é a realidade. Então, o mundo, e esse é um objeto do meu estudo, corrupção da inteligência jurídica. Todo o pacote de gente formada em direito é um bando de gente remediada na vida. Essa é a realidade, eu estou passando a realidade para vocês. Eu não estou fazendo críticas, eu estou fazendo crítica ao sistema. Mas não é pessoal que eu estou falando. Se você que está aí no Superchat, você que está ouvindo a live, eventualmente estudou direito em uma dessas faculdades, está se sentindo atingido, sinto muito. Tá? Mas eu só estou te passando a realidade. E quem passou por isso sabe o que eu estou falando. Então, assim, é um bando de gente remediada, acéfala, não tem nenhuma noção cultural, nunca leu sequer o Lusíadas, e é disso que se trata essa gente que vem do universo jurídico, né? Os soi-disant, advogados, juízes, isso é tudo gente que toma o nosso tempo com bobagem. Não percam tempo com essa gente. Sem sombra de dúvida, mas não tem a menor sombra de dúvida. A profissão do direito, ela é uma profissão que ela pode ser exercida hoje por um macaco. Um macaco pode fazer, né? Porque ela é 100% fulcrada no copy and paste. As pessoas não ouvem os seus clientes, elas não entendem os problemas dos seus clientes, elas não consultam lei, não estudam, elas não trabalham em cima de peças mais.
Eles pegam modelos prontos. Pega modelo pronto, eles vão em recursos, recursos que eu digo recursos tecnológicos, que são semelhantes àquele gerador de lero-lero dos anos 90. E os caras vão produzindo volume de texto sem raciocinar. Não existe hoje, não existe advogado que senta e rabisca uma petição do zero. Ele vai tirar coisa de algum lugar. Ele vai recortar jurisprudência, vai recortar texto. Então, 90% das pessoas que transitam no mundo do direito são plagiadores. 90%. Eles são plagiadores convictos. São pessoas que vivem de copy and paste. Não tem exceção. Não tem exceção. São pessoas que vivem de copy and paste. Tá? E sem a menor sombra de dúvida, é um bando de aproveitador. É um bando de aproveitador, não sabe o que está falando. Não aguenta 5 minutos de debate filosófico com um aluno de COF. Não aguenta. Não aguenta porque não tem leitura, não tem conhecimento, não tem humildade, não sabe pedir desculpa, não sabe reconhecer o erro e vivem de copy and paste. Juiz, promotor, advogado, 90%, 95%. Não só na sua atividade técnica, mas na carreira acadêmica. Eu conheço gente que foi do mestrado à titularidade só com base no copy and paste e no plágio. No Largo São Francisco. Agora imagina nessas outras faculdades aí. Imagina nas outras. Será que não dava para substituir, então, esse tipo de advogado por um bot que só troca o nome da pessoa, o RG e o endereço? Isso já está acontecendo, Ju. O que acontece hoje em dia? Opa, já está acontecendo. Você tem um negócio chamado Watson. O Watson foi desenvolvido pela IBM, né, a IBM, e o Watson ele é um bot de inteligência artificial em que ele consegue montar contrato, ele consegue montar uma petição, ele consegue fazer com muito mais precisão, com uma precisão muito maior, uma análise jurisprudencial. Então você descreve superficialmente um caso e ele te cospe a solução ali. Isso aí já está acontecendo, os advogados estão sendo substituídos pela inteligência artificial, isso já é realidade. O mundo, quem é de escritório de advocacia sabe o que eu estou falando. Aqui, ó, não passa cabelo nesses caras. Porque o que um Watson, que é o bot da IBM, faz, em questão de 40 segundos, um advogado experiente, com 10 anos de experiência, precisa de 4 dias para fazer a pesquisa que ele faz, reunir a quantidade de artigos, jurisprudência, e montar aquilo muito bem montado, com uma argumentação lógica. Quando você vai ler, você fala, cara, isso aqui foi uma máquina que fez, cara. É a máquina que inclusive é a mesma empresa que desenvolveu o Deep Blue, que jogou xadrez com o maior enxadrista da história da humanidade, que é o Garry Kasparov, e colocou o Garry Kasparov numa situação delicada. Entrem aí para ver a disputa do jogo de xadrez entre Garry Kasparov e o Deep Blue da IBM. É super polêmico isso aí. E isso já é dos anos 2000. A gente está em 2020, já passou 20 anos. Atrasada pra cacete. Já passou 20 anos. Eu tô muito atrasada nesse assunto, hein? Caramba, eu tô assim... Para vocês saberem quem é o Garry Kasparov, tá? O Garry Kasparov foi o maior jogador de xadrez da história da humanidade. O Garry Kasparov fazia desafios com enxadristas profissionais em que ele jogava num ginásio. Tem foto disso no Google. Pode buscar. Ele colocava um ginásio com 100 mesas e ele movendo as peças, jogando 100 jogos ao mesmo tempo. A última vez que ele fez isso, ele ganhou 99 e empatou 1. O cara foi o maior gênio da história da humanidade no xadrez. Era impossível ganhar do Garry Kasparov. E aí, mas provavelmente a inteligência artificial viu o padrão dele, se adaptou e foi jogando quase para ali, né? Tipo... Foi jogando para. Aí depois eles desenvolveram o Deep Blue 1.0, o Garry Kasparov acabou com o Deep Blue 1.0 e os caras começaram a trabalhar em cima das estratégias do Garry Kasparov e desenvolveram a segunda versão do Deep Blue. Aí, rapaz, na segunda versão do Deep Blue, o Kasparov não conseguiu passar a inteligência artificial.
Aquilo é um marco na história da inteligência artificial. Agora, indo para a advocacia, para o mundo do direito. Esquece, o mundo do direito hoje, que virou um bando de coitado, é um bando de coitado, é gente remediada na vida, vai fazer faculdade de direito que é fácil de entrar, entendeu? É fácil de fazer, um curso que não demanda nenhum esforço mental, nada, você repetir fórmulas, fazer copy and paste, o pessoal cola pra caramba, né? Eu fui professor universitário por 20 anos, participei de muita banca, peguei muita cola, muito plágio, reprovei muita gente. Então, o que acontece? A gente tem aí um estágio hoje em que a profissão está em profunda e franca decadência, né? A própria OAB proíbe o advogado brasileiro de fazer propaganda, então ele acaba fazendo propaganda por meio de grandes causas, esse tipo de coisa, que ele possa sair no jornal defendendo alguém importante. A advocacia está em decadência hoje, né? E ela precisa ser repensada. E eu estou falando isso, eu vou dar uma outra red pill aqui. Eu não sei quantas pessoas tem no nosso superchat, que é oriunda de grandes escritórios, tá? E vou dar o nome dos grandes escritórios aqui. Pinheiro Neto, Machado Meyer, Sescom, que outrora foi Souza Sescom, Matos Filho, são grandes escritórios, com mais de Tozini Freire. Eu já passei por alguns deles, tá? São grandes escritórios, tá? Como esses grandes escritórios trabalham? Vocês sabem como trabalham? Eu vou falar aqui para vocês como é que é o interno desses escritórios. Eu vou falar aqui, por exemplo, do Machado Meyer. Foi fundado pelo doutor Hernani Machado, doutor Antônio Correia Meyer, doutor Mochi Sendax e o doutor José Roberto Camargo Lopes. Esses 4 fundadores eram cabeças excepcionais, eram pessoas de uma iluminação excepcional, os 4, QI mais 150. E eles fundaram um escritório nos anos 70 e desenvolveram técnicas de pesquisa e uma advocacia muito dinâmica. E o Dr. Opsi foi um dos maiores gênios da história do direito bancário. E o que ele começou a fazer? Todos os trabalhos que ele vinha fazendo, óbvio, tinha um arquivo em cima daquilo. O escritório foi crescendo, as gerações foram passando, esses advogados se aposentaram e hoje há outros advogados à frente desses escritórios. Estou falando especificamente do Machado Meyer, mas vale, por exemplo, para o Pinheiro Neto Advogados, que o doutor José Martins Pinheiro Neto, que foi quem fundou o Pinheiro Neto, usou da mesma técnica. Assim como o Matos Filho, fundado pelo professor Ari Oswaldo Matos Filho, a mesma coisa. Pessoas brilhantes, o pessoal citou o Demarest também. Tozini Freire, eu trabalhei direto com o professor Silas Tozini. Era um cara excepcional, ele pensava soluções jurídicas, 15 soluções por minuto. O cara é uma máquina de solução jurídica. Mas toda essa produção técnica, ela foi sendo arquivada, obviamente. Então, de um determinado ponto para frente, dos anos 2000 para frente, os clientes continuavam procurando os advogados titulares, mas procuravam os escritórios porque sabia que os escritórios, de certa forma, tinham um bom arquivo, um bom histórico de casos resolvidos. E esse é o início do copy and paste, Ju. Porque o advogado mais jovem, ao invés dele pensar, ele falava, eu já tenho um caso que foi resolvido pelo Dr. Opsi, eu vou pegar aquele caso e eu vou recortar a maioria das soluções que ele propôs para esse caso e tentar adaptar para o meu caso. Isso, durante um tempo, isso deu certo. Na era do computador, virou meramente uma técnica de copy and paste. E os escritórios disputam o famoso minutário. Quem tem a quantidade mais eficaz de minutas. Então, o que virou a advocacia? A advocacia virou uma disputa de arquivos, de minutas, e quem é mais eficiente em fazer copy and paste.